O califórnio, entre parênteses, homenagem ao Estado e Universidade da Califórnia, é um elemento químico do símbolo CF, número atômico 98 e de massa atômica 251. É um elemento metálico sintético, transurânico, sólido, provavelmente de aspecto prateado, encontrado no grupo dos actinídeos, na tabela periódica dos elementos. Foi descoberto em 1950 por uma equipe de pesquisadores estadunidenses na Universidade da Califórnia, bombardeando o elemento cúrio com partículas alfa. O seu principal uso é como fonte de nêutrons para análise do solo terrestre e de outros planetas através de sondas espaciais. É o metal mais caro que pode ser comprado, custando aproximadamente 25 milhões de dólares o grama. Isso pode ser comprado por uma organização internacional. Então, galera, é isso aí. Esse é o califórnio e é o material mais caro que existe. Ele é absurdamente caro, né? Porque ele é sintético e aparentemente não existe muito cúrio, né? Porque eles bombardeiam. O que é cúrio? O cúrio, nomeado em homenagem ao casal Pierre e Marie Curie, é um elemento químico, acho que assim pronuncia, né? É um elemento químico do símbolo Cm, de número atômico 96 e massa atômica 247. É um elemento metálico sintético transurânico do grupo dos actinídeos. Foi descoberto em 1944 por uma equipe de estadunidenses composta por produzido pelo bombardeamento do plutônio com partículas alfa. O cúrio e cúrio 244 podem ser utilizados como fontes de energia portátil em marca-passos e instrumentos de localização remotos. Cúrio é um metal prateado branco com um ponto de fusão Então, quando tu bombardeia o plutônio, tu faz cúrio. E quando tu bombardeia o cúrio, tu faz califórnio. Mas agora o plutônio. O que será que é plutônio? Ah, não, mas aí eu não vou ler isso aqui nem fudendo. A questão é essa, né, galera? Tu vai bombardeando coisas com partículas alfa, e aí quando elas ficam prontas, tu bombardeia de novo, que daí tu vai conseguir outra coisa. E aí vai chegar num ponto que tu não, né, vai ser um pouco difícil de bombardear, e aí é caro, né? Essa que é a grande lição. Vou começar esse podcast aqui falando aqui pra vocês que eu não me organizei direito, né? Eu costumo me organizar um pouco melhor do que agora, até porque há uns 2 dias atrás eu fui no mercado, né? Comprei 6 Heineken latinha e um vinho branco. E aí pensei, né? Ah, bebo as cervejinhas hoje, né? Ou vinho, e depois outro dia eu bebo outra coisa, né? Aí bebi as 6 Heineken, fiz uma enquete no Twitter, vocês votaram. Ah, eu vou falar vocês assim como se eu fosse famoso, que daí facilita, né? Daí eu não fico diferenciando, tipo, seguidor de ouvinte, ouvinte seguidor, até porque eu acho que a maioria dos meus ouvintes não necessariamente me seguem, mas me viram no Twitter, né? Inclusive, nossa, mas uma boa pergunta. Você aí que está ouvindo isso agora, tu me encontrou como? Foi indicação de um amigo? Foi porque tu viu merda que eu postei no Twitter? Por quê? Né? De onde tu resolveu ouvir meu podcast? Acho que é uma pergunta boa de fazer, né? Pra eu ter uma noção. Porque na minha cabeça, são pessoas que me viram, sei lá, no Twitter, que é o único lugar que eu divulgo, né? E aí foram ouvir, mas enfim. O que eu quero dizer é o seguinte: bebi as 6 cervejas, né? Fiz uma enquete. Deu beber o vinho? Todo mundo votou sim, né? Óbvio, porque vocês não pensam nos outros. Abri o vinho, bebi o vinho. Aí, eu não tinha comido muito bem nesse dia, assim, tipo, eu não tinha enchido o cu de comida, né? Fiquei azul de bêbado, mas beleza. Dormi e acordei com a pior dor de cabeça da humanidade. Inclusive, ela durou, assim, um dia e meio. Acho que só agora eu tô me livrando, assim, completamente do incômodo. Aquele incômodo da nuca fica meio dura, sabe? E a cabeça pulsando de dor. E não importa quanta água eu beba ou quanto eu coma, não passa, sabe? E eu não sei muito bem por que que rolou isso. Da última vez que eu bebi tudo isso, de uma vez, assim, né? Tipo, um atrás do outro, eu acordei de boa. Mas eu tenho a impressão de que nessas outras 2 vezes que eu fiz isso, percebam que já é uma auto-enganação programada, né, galera? A pessoa já fez isso 3 vezes. Ah, mas nas últimas duas, eu acordei de boa, mas aí eu acho que eu comi, né? Eu comi bastante. Bebi, comi mais um pouco, dormi e acordei novo. Assim, não novo, novo, né? Mas nem perto do que eu acordei dessa última agora. Porque, meu Deus do céu, que coisa horrível. Eu não sei se vocês sabem, mas eu só passei a lidar com a ressaca, eu acho que depois dos meus 23 anos, por aí, 24 anos talvez. Antes, easy game, meu filho. Podia beber o que eu quisesse. Acordava novo no outro dia. Mas assim, né, galera? Não entendam acordar novo como
super disposto e preparado para beber de novo, assim, né? Para continuar bebendo. Não, eu não costumo fazer isso, nunca fui de fazer isso. Inclusive, eu tenho inveja dos meus amigos que fizeram isso, né? Que conseguem fazer isso, que é aquela coisa do beber 3 dias seguidos, sabe? Que a pessoa só precisa de 20 minutos numa rede, ela dorme um pouquinho, acorda e continua bebendo. Eu não tenho tanto esse ânimo assim, eu costumo ficar sentado no mesmo lugar, eu posso beber por muitas horas, mas aí eventualmente eu vou ter que dormir e sei lá, a ressaca foi uma coisa meio nova. Eu ficava chocado porque tinha amigos meus que ficavam muito ruins de ressaca, sabe? Assim, né, gente? Óbvio que se tu fica azul de bêbado, tu beber igual um camelo, filha da puta, aí óbvio que tu acorda com uma ressaquinha, né? Mas o que eu quero dizer é que, sei lá, eu podia beber uma boa quantidade, assim, ficar bêbado, curtir com os meus amigos e tal, e saber que no outro dia eu ia estar de boa. No outro dia eu ia estar tranquilo, não ia ser problema pra mim ressaca. Só que daí depois de uma certa idade, eu não sei agora se foi 23, 24, mas depois de certa idade, aí o corpo começa a perder um pouco da resistência que tinha, eu não sei, ou vai oxidando mesmo com o tempo, né? E aí dói. Aí as ressacas são terríveis. Por exemplo, essa que eu tive agora, eu tava puto assim, porque eu não sou uma pessoa que tem remédio em casa, saca? Acho que aqui em casa eu não devo ter quase nada. Eu devo ter umas pastilhas pra garganta e codeína, porque eu tive a minha crise renal muito tempo atrás, eu sequer abri o pacote do remédio. Mas enfim, eu não tenho remédio em casa. Por não ter remédio em casa, se eu acordo podre de dor de cabeça, tipo, 6 da manhã, eu vou ter que fechar o meu olhinho e dormir de novo. Tipo, eu vou ter que rezar, vou ter que respirar fundo, mas eu vou ter que simplesmente seguir com a minha vida. Porque não tem como eu levantar, pegar um remédio pra dor de cabeça, e voltar pra minha cama, deitar e ficar tranquilo, porque a dor de cabeça já vai passar. Não, ela não vai passar. Quer dizer, não vai passar tão cedo, né? Porque eu não tenho remédio. Então, fica aquela coisa, né? Eu fico associando a desidratação, aí eu acordo, eu levanto, eu bebo horrores de água, bebo uns chás gelados, bebo umas coisas assim. Aí volto pra cama, deito, dor de cabeça, dor de cabeça, dor de cabeça. Aí eu acordo, eu como um pão, alguma coisa, eu bebo mais água e eu penso, porra, caralho, deu já, saca? Já foi. Deito de novo e dor de cabeça. Então, assim, foi um inferno. Eu não me lembro agora porque eu comecei a falar tudo isso. Eu acho que. Ah, era a questão da ressaca, né? Então fica ligado aí você que é muito jovem, que a ressaca ainda vai te encontrar, cara. Não recomendo, não acho legal, né? Porque tem a romantização da galera do jovem, principalmente, do. Ah, nossa, bebi muito ontem, galera. Tô vomitando até agora, kkk. Tipo, não, cara, não é legal isso. Ressaca não é legal. Eu acho que na verdade só adolescente romantiza a ressaca porque ele quase nunca tem, né? Agora, pergunta pra tua tia se ela gosta de ressaca, se tu não vai tomar um tapa na cara. Aqueles é bem exagerado. Tá, chega. Foco. Separei uns teminhas aqui pra falar com vocês. E, meu Deus, sempre tenho a impressão de que o fio do meu microfone é todo torto. Vocês viram o bagulho do assalto em Ourinhos? Eu fiquei completamente chocado com aquilo. Porque aquilo lá parece coisa de filme, assim. Parece o enredo de um jogo de Xbox FPS, assim. Que não é um jogo super legal, mas tu vai jogar, saca? E, tipo assim, os caras com, sei lá, 6 carros, 40 pessoas, todos armados com um fuzil enorme. E eles saquearam uma cidade inteira, gente. Vocês têm noção do que é isso? E aí depois que eles saqueavam os lugares, as lojas, as coisas, aí a própria população começou a saquear as coisas. Tipo, foi um completo colapso generalizado, sabe? Fiquei realmente. Eu já falei pra vocês, né, que eu tenho uma certa dificuldade em processar essas informações, porque eu tenho uma onda meio de viver no mundo da lua, assim, né, de ser uma pessoa com uma imaginação muito fértil, e eu sempre fiz questão de exercitar isso e tal. Então, quando eu vejo coisas acontecendo na vida real que eu só imaginava na minha cabeça, ou só tinha visto em jogo que eu joguei, ou série que eu vi, ou filme que eu vi, tipo, entretenimento no geral, né? Eu tenho uma dificuldade imensa de processar aquilo, porque, tipo assim, parece um enredo de uma temporada de um HQ, sabe? De um, sei lá, um monte de gente organizado a nível militar invadindo uma cidade e simplesmente saqueando tudo, sabe? Tipo, piratas da vida real, piratas da atualidade. E tudo isso acontecendo dentro de uma pandemia, onde as pessoas estão recolhidas. Não, é muito sinistro, velho, na moral. Muito sinistro. Os caras tiveram um tempão aí de planejamento, sem ninguém fazer nada. Eles tinham tudo livre na rua. Eles só estudaram tudo até executar o plano. Simplesmente sensacional. Sei lá, é um bagulho que me fez pensar que o negócio da pandemia é muito propício pra dar muita merda. Vocês já pararam pra pensar nisso? Tipo, muita gente associa a pandemia, assim, ignorando o vírus em si. Eu tô falando da pandemia, só a pandemia, sabe? Que muita gente associa que vai ser uma época tranquila no quesito problemas sociais, tipo, sei lá, menos assalto, não sei, ou
menos violência. Ah, e a natureza está voltando. Esses papinhos assim, sabe? Porque ninguém tá saindo de casa, ninguém faz nada. Mas na verdade, tipo assim, com ninguém saindo de casa, tu propicia esse tipo de coisa. Porque afinal de contas, tá todo mundo acostumado a nada acontecer. Dia após dia, semana após semana. E aparentemente mês após mês, né? Vamos ver até onde vai isso. E os caras pensam, velho, vamos saquear uma cidade. Foda-se. Simplesmente a gente tem tempo pra analisar. A gente tem, aparentemente, tem dinheiro, né, pra comprar umas armas enormes. Então eles já pensavam em fazer um assalto muito grande. Sei lá. É um bagulho que eu fiquei pensando assim, tipo, caralho, imagina se as pessoas, sei lá, se empolgam com isso, né? Imagina se a galera fica realmente, se sente motivada a fazer merda porque o mundo tá acabando mesmo, sabe? Sei lá. Eu acho que pra tu entrar num bagulho desse, tu tem que ter um pouco dessa noção, né? Tipo, tu tem que desistir um pouco das coisas. Sei lá, foda-se, né? O que que eu tenho a perder? O mundo tá acabando, doença tá matando a galera, vamos roubar um monte de gente, juntar dinheiro, passar a quarentena com qualidade. E os caras, uai, vamos, né? Não fazer nada mesmo. Mas doideira, né? Não lembro aqui, eu não abri link, não abri nada. Mas eu lembro que teve uma notícia que eu li que falava que o bagulho tinha acho que 40 pessoas. Tipo, era muita gente, sabe? Não sei quantos carros. E eram tudo umas caminhonetes ainda. Parecia uma cena de Banshee. Inclusive, se tu, querido ouvinte aí que está ouvindo, conhece Banshee, parabéns. Você é uma pessoa de extremo bom gosto. Uma pessoa extremamente refinada. Uma pessoa que realmente, né, preza por qualidade. Se tu não conhece Banshee, não tem problema. Só recomendo que tu pesquise, né? Banshee é Banshee. E é uma série de ação sensacional. Inclusive, nunca vi série de ação melhor que aquela. Até porque, né? Quais outras séries de ação existem? Acho que não existe tanta série de ação assim. Enfim, é a melhor de todas, recomendo que tu assista. Porque se encaixa muito nesse tipo de notícia, né? Fica muito de boa pra mim que aquilo acontecesse num seriado. Mas, sei lá. Só queria, né, falar com vocês aí sobre essa parada do assalto, que realmente me assustou um pouco. E a gente, sinceramente, não é que me assustou, assim, né, mas eu fico pensando nas possibilidades que a quarentena dá para as pessoas fazerem merda. Eu me sinto razoavelmente seguro aqui onde eu tô, é muito isolado, é muito tranquilo, como eu já falei pra vocês. Mas nesses centrões aí, né? Até porque eu duvido que essa galera fosse de Ourinhos, né? Pelo amor de Deus. Eles escolheram uma cidade aleatória, tranquila, pra roubar tudo. Ai, ai. Eu quero falar com vocês também sobre um tweet que eu fiz um tempo atrás, que me pediram pra falar sobre isso no podcast e eu me esqueci completamente, que é o seguinte. Será? Nossa, mas na verdade eu não sei se eu já falei sobre isso em algum podcast, que é a onda de tu meio que criar uma imagem mental do das redes sociais. Será que eu já falei sobre isso? Fico com muito receio, velho, de falar a mesma coisa. Eu vou pular esse tema até eu me lembrar, tá? Quando me lembrar, eu volto nele se necessário. Vocês já foram, tipo, fã fanático de alguma coisa? Tipo, viciadaço, assim. Ter camisa, comprar acessório, viajar para poder fazer, para poder interagir com o negócio, coleção de alguma coisa do negócio, fã-clube, saber todos os nomes, saber todas as letras, saber todos os segundos, todas as falas, tipo, né? Porque daí vai depender do que tu é fã, né? Se é uma série de livros, se é uma série de filmes, se é um seriado, se é um cantor, se é um ator, enfim. Tu já foi fã muito fanático, tipo, viciado, louco? Que eu sinto que é uma falhazinha de caráter minha. Eu nunca fui fanático de nada. Porque eu falo pra vocês que eu gosto de Armandinho, eu gosto de Jackass e coisa e tal. Eu realmente gosto. Mas eu não sei. Eu não levo a sério o suficiente pra me considerar um super fã, sabe? Tipo. Eu não lembro de todos os nomes dos integrantes do Jackass. Se eu fosse uma pessoa que falasse que é fã, louca, fanática de Jackass, eu teria que ser uma pessoa, né, que saberia pelo menos o nome de todos os integrantes, né? Eu acredito que eu demoraria um pouco pra me lembrar. Mas enfim, nunca fui fã, nunca fui fascinado assim. Inclusive porque tem uma coisa bonitinha nisso tudo, né? Não vamos só falar mal aqui dos fãs que são fanáticos. Porque assim, eu não tô falando dos fanáticos num sentido ruim, né? Da galera que compra briga por isso, ou cria confusão, ou enfim. Eu só digo da pessoa que leva muito a sério
aquele tipo de entretenimento, né? Então ela é muito fã daquele bagulho. Não sei, eu acho que isso exige um certo nível de dedicação que eu nunca tive, sabe? Nunca, sei lá, eu acho isso meio agoniante porque nunca teve, velho, uma banda, um cantor ou whatever que me fez decorar todas as letras, saber todas as músicas, todos os álbuns, as datas de lançamento, os shows, melhor show, pior show, bastidores, fofoca, sabe? Pessoas que realmente acompanham o artista que gostam. Sei lá, eu gosto do Kanye West, mas eu só acompanho uma notícia ou outra dele, sabe? Eu não, eu tenho amigos meus que são fanáticos, que sabem tudo do cara. Eu não sei, pouco me importa, sabe? E não sei, eu me pego pensando nisso com um certo ar de culpa, como se eu, né, tivesse que ter passado por essa experiência, porque parece uma coisa muito adolescente eu ia falar enriquecedora, mas não é enriquecedora, né? Convenhamos. Talvez seja pra tu aprender inglês, né? Porque daí tu decora um monte de letra em inglês e tu procura tradução. E aí, eventualmente tu junta as peças na cabeça e, né? Já tá sabendo um pouco mais de inglês agora. Mas, sei lá, eu só queria te perguntar aqui, né? Se tu já foi fanático. Que eu tava parando pra pensar aqui que eu já conheci umas pessoas que eram fanáticas por, tipo, você já conheceram aquelas pessoas que são fãs de filme e elas decoram as falas do filme? Isso eu acho muito doido. Sei lá, foi só uma pequena reflexão aqui. Porque eu até postei hoje, né? Que tinha o kit básico da casa brasileira. Aí tinha uma moldurinha daquelas laranja meio vermelha. Tinha aqueles pratos meio laranja, transparente. Tinha coisas bem brasileiras, assim, no geral. E aí tinha um daqueles cachorrinhos, que é o típico cachorro brasileiro, que ou é o caramelo ou é aquele pincher cruzado com vira-lata que toda vó tem, sabe? E aí eu pensei, putz, eu nunca tive um cachorrinho desses meio pincher. Eu acho a coisa mais bonitinha do mundo, mas eu nunca tive, sabe? Novamente, né? Uma pessoa que sente que possui uma falha de caráter por não ter feito ou por não ter tido coisas muito bobas. Essa é a minha vida. Mas assim, não entendo, não achem que é uma coisa super dramática e real, é só uma leve reflexão do tipo, pô, isso aqui é um bagulho que eu já ouvi tanto falar, né, que eu já vi tanto, mas nunca tive, nunca faz parte da minha realidade. E eu deveria ter, porque poucos animais são tão graciosos quanto aqueles nenezinhos. Os caramelos são muito bonitinhos, mas quando é aquele caramelo mini, é muito bonitinho, velho, que é meio pincher, sabe? Chihuahua também é um nenezinho muito bonitinho. Mas sei lá, eu acho que daí já entra nas categorias de cachorro de raça muito caro. E o charme do pincherzinho cruzado com vira-lata é justamente porque ele é cruza com vira-lata, né? Então ele tem a tranquilidade, assim, do vira-lata. E ele tem um pouco do ódio do pincher, né? Ele é um equilíbrio perfeito. Ele não é um bagulho exagerado, assim. Eu ainda não cheguei numa conclusão, tá? Se eu já falei sobre a questão da imagem mental nas redes sociais. Mas não sei, né? Se eu já falei, vou falar de novo aqui. E se tu já ouviu, é só passar um pouco pra frente o podcast, porque eu também não sei onde que eu teria falado isso, né? Mas a questão é a seguinte: vocês criam uma imagem mental das redes sociais quando vocês estão interagindo na rede social? Tipo, sei lá, tu entra no meu post, pelo menos eu dei o exemplo do Facebook, né? A pessoa entra no Facebook e aí, tipo, é um bagulho todo branco com azul. E aí aquele branco, assim, será que tá de noite, sabe? A tela do computador tá forte, a luz, e é uma coisa branca. E aí tem umas fotos, parece que tá numa farmácia. E nessa farmácia tem um monte de cartaz. E aí tu tá, tipo, no caminho do caixa, assim, olhando pra aqueles cartazes, e tu pensa, tipo, ai, tem uns aqui que são até engraçados, mas... Ah, que lugar claro. Porque não sei se vocês sabem, né? Mas a iluminação de farmácia, assim como a iluminação de muitos fast food, ela é uma coisa meio programada, não, planejada para que a pessoa vá embora mais rápido. Vocês já perceberam que restaurante muito chique tem uma luz baixa, lojas muito chiques tem uma luz baixa, uma luz quente, tranquila e baixa e relaxante, porque é pra tu ficar lá dentro. É pra tu entrar no restaurante e gastar dinheiro ali comendo e gastando e comendo, gastando e comendo. Em loja chique é pra tu ficar lá olhando coisa. Aí tu compara a luz de um restaurante chique, de uma loja chique, com a luz da Renner, com a luz do Subway, com a luz do McDonald's, ou com a luz de uma farmácia, que tem o mesmo princípio, que é uma luz estourada branca pra tu entrar lá, comer e ir embora, sabe? É fast o bagulho, é rápido. Entrou, comeu, vazou. Ninguém passa tarde no McDonald's, entendeu?
Ninguém passa muitas horas lá dentro. Justamente por isso, porque a luz é uma coisa feita especificamente para que as pessoas saiam do local com velocidade, assim, né? Não fiquem perdendo muito tempo delas lá dentro. Eu não sei por que eu tava falando isso direito, mas. Ah, tá, o Facebook. É a impressão que eu tenho no Facebook. Eu não gosto das cores, não gosto muito do layout da timeline, não gosto de, né? Aí tu entra no Twitter, e aí o Twitter tu já coloca no modo escuro lá. Muito mais confortável. Muito mais. Já tá sentadinho no sofá, assim, tranquilinho, lendo a timeline, com os olhos confortáveis, porque tá escuro. O Instagram eu não vou falar nada, porque é a pior rede social que existe. Pouco me importa. E eu queria saber se vocês criam essa imagem mental. Ou vocês só vão no automático, assim, por estímulo, né? Tipo, ah, a luz é forte, não. A luz é muito forte, não gostei. Mas eu crio esse cenário, né? Tenho, tenho essa parada. Tipo, tu entra no LinkedIn, parece que tu tá abrindo uma pasta de documento de um Windows 98. Porque ela é um bagulho todo profissional, sabe? Não é pra ser bonito, nem não importa se é bonito ou não. É uma rede social pra falar sobre coisas de trabalho. Então ele é no formato de um Excel ali, sabe? Feito pra isso. Não precisa ter muita estética envolvida. Eu falo isso porque tem um amigo meu que usa o LinkedIn como uma rede social. Não sei se é uma coisa de programadores, talvez tenha outras áreas que as pessoas usem muito lá, mas ele usa normal, como uma rede social, só que lá é tudo voltado para trabalho, né? Lá é tudo uma vibe meio profissional. E aí tu pode analisar qualquer coisa, assim, né? Porque na época da faculdade, a gente teve aula de merchandising. E ao contrário do que muitos entendem, né? Merchandising não é propaganda da novela, né? Merchandising é outra coisa. É muito mais uma questão, pelo que eu me lembro, tá? Não estudo isso há muito tempo. Mas eu me lembro que era uma vibe de ser um planejamento meio que generalizado de várias coisas na construção de uma marca, tipo, é aí que a professora deu o exemplo da questão da luz, né? Em fast food, em coisa, ela fala, a gente comparava a loja. Então ela mostrava pra gente uma Osklen da vida, sei lá, uma Calvin Klein, uma loja mais cara e colocava foto assim, né, da loja. E aí era aquela luz amarelinha que vinha do chão e subia, tipo uma luz bem suave. E mostrava em comparação as Renner, Riachuelo, essas coisas que é uma luz, um flash branco estourado. Porque essas lojas, a única iluminação boa delas é o vestiário, né? Inclusive, nossa, falando nisso, é verdade. Vocês já perceberam o tanto que é perfeita a iluminação de um vestiário? Assim, eu não digo nem no quesito gosto de tirar selfies, né? E presto atenção na iluminação para isso. Eu digo que mercadologicamente faz sentido que a iluminação do vestiário seja perfeita. Tipo assim, por mais que a roupa não tenha ficado tão boa na pessoa, quando ela entrar no vestiário e se olhar naquela luz, aquilo vai fazer com que tudo faça sentido e a pessoa leve a roupa. E aí ela sai em casa, liga a luz dela LED da sala branca estourada e vê que a roupa não ficou tão legal. Não que seja tão um mais um igual a dois, igual eu expliquei agora, né? Não sei nem se vocês já passaram por isso. Eu, pelo menos, nunca passei, graças a Deus. Só uso preto, então vestir preto ali ficou legal, levei e não me arrependo. Não sei se vocês já perceberam, mas tu tá na loja, é uma luz. Tu entra no vestiário, é uma luz, geralmente amarela, que vem tanto de baixo quanto de cima. Então não fica com aquela sombra, né, estranha na tua cara, no teu corpo. É um bagulho que simplesmente faz sentido ali. É uma luz que simplesmente valoriza a pessoa. Agora eu tava tentando me lembrar, né, se tem alguma coisa específica, se a luz é especificamente de meio da frente, não de cima, ou se não é meio de baixo, não é. Não me lembro direito. Eu só sei que na última não, acho que na penúltima vez que eu fui comprar roupa, eu reparei nisso de vez, assim, eu falei, caralho, tudo nesse quadradinho é feito pra que eu fique bem no que eu escolhi vestir e leve, né, o que eu escolhi vestir. É óbvio que na estrutura e no planejamento dos caras eles não iam fazer um vestiário feio com uma iluminação horrível. Tudo ali tem que ser programado para que tu venda, né, para que tu compre, no caso, a comida. A comida não. Para que tu compre a roupa e todo mundo saia feliz no final das contas. Será que tem pessoas que aplicam isso? Será que tem fotógrafo que aplica isso? Tipo, será que se eu fizer aquela luz de vestiário aqui, será que luz de vestiário é uma gíria de fotógrafo? Não sei, né? Só uma reflexãozinha básica aqui. Eu me sinto muito culpado quando eu não me planejo tão bem assim pra fazer um podcast. Mas vocês já estão de saco cheio das minhas reclamações, né? Eu não vou ficar mais reclamando de tanta coisa assim.
eu vou deixar que as minhas atitudes falem mais alto. Inclusive, fiz um tweet hoje, vi que algumas pessoas se doeram, né, mas aí é problema delas, que é o seguinte, cara, eu talvez já deva ter falado sobre isso num podcast bem das antigas, sobre a questão das virtudes, né? Por exemplo, vocês confiam numa pessoa que fala, que é educada, que é honesta, que é do bem, que é da paz? Vocês conseguem acreditar ou confiar numa pessoa que fale isso? Porque vocês percebem que isso não são coisas que tu tem que falar, não é? Tipo assim, como assim? Ah, eu sou honesto. Ah, eu sou íntegro. Ah, eu sou do bem. Cara, tu não tem que falar isso. Tipo, né? É, virtudes não são autodeclaradas, cara. Alguém tem que perceber isso em ti e aí falar. Aí é só nesse sentido que faz sentido. Tudo bem que eu fiz o post e depois eu fiquei pensando, né? Tá, mas entrevista de emprego, né? Aí entra em outras camadas de reflexão, porque daí tu tá numa entrevista de emprego, então tu é meio que obrigado a se autodeclarar. A entrevista não dá tempo suficiente para que quem está te entrevistando consiga reconhecer em ti essas virtudes, né? Essa conduta. Então tu tem que falar. Aí o problema é que tu tem que falar e depois tu tem que agir como tal, né? Então o ideal é que tu não minta, se tu não quiser enlouquecer, o ideal é que tu seja sincero, né, com relação a isso. Assim, não que eu seja a pessoa mais ética do mundo para entrevista de emprego. Como eu já falei para vocês aqui, tem dicas, né? Tem hacks que tu pode usar para poder passar na entrevista de emprego. E eu sou super a favor de dar uma temperadinha nas coisas, tá? Essas pessoas às vezes são meio, quem vai entrevistar pelo menos, né? Acaba sendo meio condescendente ou então tu tem que dar um susto na pessoa assim, mas calma, né? É uma temperadinha, não é uma, não é para tu inventar moda, porque sei lá, no no meio que eu trabalho, né, que é de atendimento ou cozinha, bar, essas coisas, é, o que conta é tu especificar eu pelo menos tive essa impressão, né, que tu tem que especificar as tuas atividades. Então não adianta só tu colocar no teu currículo, ah, nome fulano, trabalhei no restaurante X de tal em tal ano, trabalhei no bar X de tal em tal mês, trabalhei não sei o que e tal em tal, acabou. Não, tu tem que colocar, eu trabalhei em tal restaurante, eu fazia, era tal função. Nesta função eu exercia as atividades. Piu, 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 piu. Também tu não precisa fazer um bloco de texto, tá? Que daí tu já começa a ficar meio suspeito. Coloca só coisas que tu considera importantes para que tu consiga a vaga onde tu quer entrar. Essa é a dica. Então, preparo de não sei o que, limpeza de não sei o que, organização de não sei o que, pedidos, sabe? Coisas que importam. Tipo, a pessoa sabe lidar com lista de pedidos, a pessoa sabe lidar com controle, limpeza e precificação de estoque. Tipo, sabe? Coisas específicas que tu tem que pontuar que tu fez. É muito mais importante do que tu só falar que trabalhou no lugar de tal em tal época. Sabe? Eu pelo menos percebi isso. Né? Tu, baixo de cada emprego anterior que tu teve, tu adiciona um salzinho extra ali que é especificar as funções que tu fez. E perceba que na verdade, claro que digamos que tu limpou o estoque uma vez. Coloca lá, experiência em limpar estoque, né? Pelo amor de Deus. É uma temperadinha do bem essa, não é uma temperadinha mentirosa do mal. E óbvio que tu vai ter que cumprir com a tua palavra, né? Então tu tem que estar com a mesma vontade que tu vai ter de temperar o teu currículo, tu vai ter que ter para honrar o tempero que tu colocou no teu currículo. Preste muito bem atenção. Não adianta nada tu temperar teu currículo e ser sem sal no trabalho, olha só. Até já fiz até uma analogia com comida aqui, porque vocês já perceberam que eu gosto do tema comida, né? Até porque no início do meu podcast era tudo com nome de comida, se eu não me engano. Acho que eu até conferi isso aqui. Porque eu pensei, eu juro por Deus, eu pensei, lá no início do podcast, será que eu faço numa temática de que todos os nomes dos episódios é comida? Será que fica legal? Ó, lá no início, galera, no início era limão e o aginomoto do suco, pepita de girassol. Aqui no Bon Appetit já é relacionado à comida, né, mas não é nome de comida. Mas também tem açaí com granola, tem hot Cheetos, tem salmão, várias coisas. Salada de maionese, pizza de aliche. É, bastante comida mesmo. Pastel, linguiça e motor a combustão. Engraçado, né?
3 meses atrás eu comecei esse podcast. E, gente, em 3 meses eu estou com 237 inscritos no YouTube. Tudo bem que o YouTube não é uma plataforma que me importa nem um pouco, sinceramente. Eu faço isso para ser mais acessível. Porque nem todo mundo tem Spotify, nem todo mundo quer clicar no Anchor, né? Não sei por quê. Mas, porra, muito foda. Pessoa que desvia completamente dos assuntos, né? A pessoa tava falando de dicas de currículo, mas pegaram a dica, né? Eu acredito que essa minha dica ela não sirva só pra trabalhos mais braçais, né? Que são os que eu fiz nos últimos anos, quando eu desisti da minha área de publicidade e propaganda. Eu acho que essa temperada serve pra outras coisas também. É porque não sei, né? Eu comecei a trabalhar com essas coisas, eu comecei a achar escritório uma coisa muito sem graça. Parece, na minha impressão que eu tenho, é de quem trabalha em escritório, parece que a pessoa. Como falar isso sem ser mal compreendido, né? Mal compreendido não, mal interpretado. Tipo assim, eu quando trabalhava num restaurante que tinha movimento, os dias da loucura era dia de loucura, sabe? Era eu tá pingando de suor, assim, atendendo e correndo e saindo, e daí ia no banheiro correndo e voltava. E limpa aqui, recolhe ali, e atende o pedido e sai o pedido errado, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí no final do dia eu troco meu uniforme assim, exausto, e coloco minha roupinha pra voltar pra casa. Aí paro na esquina com os meus colegas de trabalho e aí eu acendo um cigarrão e tomo uma cerveja. Puta merda. Ninguém que trabalha no escritório sabe essa sensação. Porque a pessoa que só chega no escritório, senta numa cadeira, da mesma maneira que estava sentado em casa, abre o computador da mesma maneira que estava em casa, tec no computador e fala no telefone, igual faria quando tá em casa, no final do dia nem cansada ela tá, né? Ela pode estar cansada mentalmente, mas fisicamente tá tudo certo, a pessoa não se mexeu. E só pra deixar claro aqui, ô, tu que já tá se espumando de raivinha aí, eu não estou julgando, tá? Quem trabalha no escritório. Eu só tô comparando o final do expediente de um garçom, de um cozinheiro, enfim, com uma pessoa que trabalha no escritório. Porque eu acredito que eu pelo menos tenho a impressão de que eu tenho que meio que me mexer no trabalho pra fazer alguma coisa. Eu tenho que me mexer fisicamente, sabe? Eu tenho que fazer coisas mais braçais do que ficar na frente do computador olhando para um Word da vida, ou sei lá, qual plataforma que tu usa pra trabalhar, né? E não sei, vocês aí gostam de trabalhar em escritório? Né? Quem estiver me ouvindo trabalhar em escritório. Ou você aí que trabalha em restaurante ou em bar, gosta de trabalhar com isso? Porque, olha, galera, vou falar pra vocês que eu sinto saudades de quando chegava em casa com a minha lombar dolorida, de tanto que eu fiquei em pé, caminhando pra lá e pra cá. Às vezes dá uma saudade de chegar em casa, deitar na cama e colocar as pernas pra cima na parede. Nossa senhora, é uma sensação muito gratificante. Pelo menos pra mim foi bem surpreendente, assim. Algo que faz o teu corpo ficar exausto e meio que te distrai, me parece muito mais interessante do que algo que não te cansa fisicamente e só te estressa, sabe? Porque assim, né, não, da maneira que eu tô falando, parece que trabalhar com bar ou restaurante é fazer o CrossFit. E de certa forma é, cara, mas óbvio que tem estresse também, né? Porque tem cliente, e tem colegas, e tem comanda saindo e toda essa loucura que nem todo mundo que trabalha no escritório lida, né? Talvez quem lide com isso seja quem trabalha com vendas, talvez. Que daí tem questão de prazo e. Eu tava me lembrando esses dias do. A maldição, a pior maldição que pode acontecer numa cozinha. Que um dia eu presenciei isso acontecer. E eu tava lá trabalhando, aí tava lançando os pedidos, lancei vários pedidos. E eu percebi que a galera da cozinha tava meio tranquila demais, saca? Aí passou mais uns minutos, quando eu cheguei na cozinha eu falei, gente, não saiu nada aí. E aí me olharam e falaram, uai, como assim? E aí que a gente descobriu que a comandeira travou. Pra quem trabalha na área já entende bem do que eu tô falando agora. Se você não entendeu, cara, presta atenção. Imagina que o restaurante tá cheio. Tem dois, três garçons lançando o pedido. E a comandeira da cozinha trava. A comandeira é a máquina que faz comandas, né? E a comanda é onde tá o pedido. Simplesmente entrei na cozinha e falei, gente, como assim? Eu abri a comandeira, fechei. Quando eu fechei ela, saiu um rolo de 4 metros de comanda, assim. E aí a cozinha entrou em colapso.
Vocês imaginam a dificuldade que não foi isso, né? Porque a gente tinha que pegar as comandas, destacar elas, né? Tipo, cortar elas, para poder separar elas em ordem e para começar a fazer as coisas, né? Eu lembro que foi só uma vez que eu vi isso acontecer. Foi realmente desagradável, assim. Desagradável porque eu ouvi merda de cliente, né? Mas foi só por isso. Eu acho que mais desagradável foi pra quem tava dentro da cozinha e ia ter que fazer tudo aquilo correndo. Vários açaís. Vários. Menino João sofreu aquele dia. Pra quem não sabe, o João é meu vizinho, ele mora aqui perto, eu trabalhei com ele. E ele que fazia os açaís. Então foi uma coisa bem tensa. Ai, ai. E como é que tá essa quarentena de vocês aí, galerinha? Vocês estão lidando bem? Estão fazendo exercícios? Eu só cozinho, basicamente. Faço uma comida aqui, uma comida ali, jogo um negocinho aqui, um negocinho ali. Como a minha internet é muito bosta, eu tenho ficado de espectador, assim, uma coisa meio voyeur. É voyeur que fala, né? Dos meus amigos jogando. Então, eles vão jogar LOL, vou jogar alguma coisa, eles ligam a stream lá, que tem no Discord, e eu fico assistindo eles jogar. É isso que eu tô fazendo na quarentena. Ai. Minha academia abriu, mas eu não tô indo porque não tem ônibus, né? E eu imaginei que esse podcast fosse ficar menor que os outros, porque eu não me organizei tanto. Mas, sei lá, eu sinto assim, quando eu vou separar temas pra falar no podcast, é algo que eu sinto que eu tenho pelo menos um pouco pra falar a respeito, sabe? Porque eu poderia aqui separar vários temas, poderia colocar, sei lá, cidades do Brasil para morar, para onde eu viajaria se o mundo acabasse e eu não tivesse mais nada pra fazer. Ah, sabe? Umas coisinhas assim. Não sei, eu acho que esses foram os piores exemplos que eu poderia ter pensado na minha vida. Mas sabe, pegar qualquer coisinha assim, tipo, qualquer tema, eu acho que é uma coisa que se eu não tenho um mínimo para agregar, né? Ah, na verdade, antes de finalizar, agora que eu tô lembrando de coisas. Antes de mais nada, né? Se tu sentiu vontade de me xingar ou me mandar uma pergunta ou um nude ou enfim, tu pode fazer isso no e-mail, que é falavedita@gmail.com. Vegeta se escreve Vegeta. Ou então tu pode mandar no Curious Cat, né? Uma perguntinha. Meu Curious Cat também é Fala Vegeta. Eu, não posso, eu percebi que eu gravei uns 3 podcasts sem falar o e-mail, saca? Isso me dá um ódio, porque eu nunca me lembro dessa porra. Mas enfim, agora eu me lembrei, então eu já vou deixar muito claro aqui. Se tu quiser mandar alguma coisa, mande, né, um e-mailzinho. No último que eu fiz de respostas, não deu pra responder tudo, porque tava muito grande. E eu não gosto de fazer podcast muito grande, porque fica uma coisa meio cansativa. Mas, sei lá, o bagulho tava com 1h30, saca? Muito grande, não precisa ser tão grande assim. Mas enfim, ainda sobraram perguntas pra eu responder, né? Os e-mails eu li todos, mas o Curious Cat ainda tem bastante coisa pra ler. Eu tinha me lembrado de um outro tema aqui pra falar com vocês, mas agora eu me esqueci completamente. São ossos do ofício, né? Um dia tu tem 95 temas pra falar com o público e no outro dia tu não tem tantos. Mas uma coisa que eu quero deixar clara é, se eu não tenho tanta coisa pra falar, galera, eu não vou catar tema aleatório pra ficar enchendo linguiça com vocês, né? Pelo amor de Deus. Isso aqui não é o meu ganha-pão. Isso aqui é um entretenimento, né? É um hobby meu que eu faço e graças a Deus está sendo muito bem, assim, eu acho muito bem visto, um pouco exagerado, né? Mas está sendo apreciado pelos meus seguidores, pessoas que se sentem na motivação de me mandar uma pergunta, de mandar um e-mail, né? De falar alguma coisa pra mim, seja um xingamento ou não, mas, né? É uma coisa que eu faço pra brincar. Eu ainda não faço isso aqui super mega sério. Inclusive eu morro de medo de que isso aqui seja algo que fique muito mega sério. Imagina, eu cheio de edição, pessoa. Será que eu consigo achar aqui? Eu queria achar aqui um daqueles sonzinhos de. Como é que chama? Tipo efeitinho. Tipo assim, ó. Imagina, que engraçado. Eu falar alguma coisa e aí, sei lá, toca aqueles efeitinhos do pânico, do gatinho. Uau, uma buzina. Frum, frum, frum. Tipo aqueles.
Pra quem é, né, pessoas de nível cultural elevadíssimo que estão me ouvindo agora e já assistiram Parks and Recreation, eu seria tipo o Dedult, aquele cara da rádio, que ele tem um monte de efeito tosco nas coisas que ele fala, que ele faz. No caso dele é super engraçado, né? Mas eu acho que se fosse uma coisa eu fazendo ia ficar ridículo. Não sei, uma coisa que fica meio infantil, sabe? Apesar de que tem edições que eu acho muito legais, só que eu não quero colocar isso no meu podcast. Isso aqui não tem que ser algo sério, pelo amor de Deus, né? A pessoa começar a fazer isso como brincadeira, depois ficar sério, é complicado. Tudo bem que quando envolve patrocinador, né, tu fica meio limitado às coisas que tem que fazer, mas enfim, é o seguinte, eu vou me despedir agora. Foi mal aí que não ficou tão grande. Eu vou editar isso aqui, talvez fique com, né, uns 40 minutos, não sei. Mas é isso aí. Eu espero que vocês continuem aí seguindo a quarentena, é, tudo certo e sem surtar. Daqui a pouco as coisas voltam ao normal. Vida que segue, né? Um grande abraço.